pouquinho nervoso, eu estou tentando fazer a exposição, então me desculpe se eu começar a gaguejar alguma coisa. Essa fala, ela não é minha, não fui eu que fiz sozinho. Isso é um trabalho conjunto com a cidade da Casa Espírita Caminho e Esperança, lá de Campos de Goytacazes. Lá, por exemplo, a cidade faz exposições mais ou menos 2 vezes por ano para a Casa Espírita. Então, eu acredito que seja um bom exemplo. Assim. O tema é caro para a gente porque isso, principalmente no contexto da Casa Espírita, a gente não tinha muitos denominadores em comum entre nós, tanto como uma cidade na época, quanto como Casa Espírita, o que seria Jesus para a gente, no Espírita, nas comunidades cristãs como um todo. Então, isso é uma exposição que vai tentar, assim, não nem explorar, só trazer um conteúdo dos caracteres de Jesus como Espírito, né? Um pouco do que a gente vê no Evangelho de João, o Evangelista, por exemplo. E para começar, eu estou olhando toda hora o slide porque eu perdi o arquivo original, então, desculpa, eu tive que fazer tudo de novo. Mas a gente vai começar relembrando um pouco a escala espírita que está lá no livro dos Espíritos. Está mais cedo. Por quê? Porque quando a gente fala de Jesus, o governador espiritual da Terra, a gente necessariamente está falando de um espírito que não, a princípio, pelo menos, não congrega tão intimamente assim com a gente quanto nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas. Mas isso é bem aparentemente mesmo. Mas eu trago a escala espírita porque a gente tem aqui as primeiras sementinhas para a gente tentar explorar não a personalidade, mas a pessoa de Jesus, o indivíduo, o espírito. Eu lembro, há muito tempo atrás, não tantos anos, que um palestrante estava falando, eu acho que era Baru, ele estava falando do mito da caverna de Platão. E que esse mito da caverna tem muitas semelhanças com a escala espírita, né? Porque quando a gente vê o mito da caverna, aquelas pessoas presas, que acham que têm a realidade, mas na verdade estão acorrentadas e também entendendo aquelas imagens, elas não se preocupam muito com o exterior, com o que está lá em elas veem, e que existe todo um processo a partir do mito de se desvencilhar dessas primeiras imagens e buscar o mundo exterior, a luz, né? E que, por um lado, essa pessoa que se liberta e foge da caverna e encontra a luz, o que eles chamam de político, para a gente, aqui no Espiritismo, seria o processo de purificação dos espíritos. Então, quando a gente está ali na terceira ordem, da escala espírita, os espíritos imperfeitos, onde a matéria exerce influência no espírito, principalmente, a gente tem espíritos cativos, espíritos, como todos nós, né, que eu imagino, que a gente possui muita dificuldade de entender o mundo imaterial. A gente vai ter algum problema para não pensar materialmente, né? Não pensar, tentar entender como essas coisas que a gente vê há tantos séculos, tantos milênios, acabam e permanecem acabadas. Tem uma fala do Emmanuel que ele diz que tudo que os olhos veem morre, está morrendo ou já morreu. Os olhos da carne. E esse é o exemplo dos espíritos imperfeitos. Né? A gente precisa passar por um processo de entender isso. Mas, seguindo para a segunda ordem, a gente teria aqui os espíritos que se encontram semi-libertos, que precisam ter um esforço, já conseguem inicialmente ter esse esforço, de se desvencilhar da matéria. Aqui o Kardec fala no livro dos Espíritos, não sei se eu estou ouvindo, mas a partir da questão 100 do livro dos Espíritos,
ele fala como a matéria e a sua influência começam a ser menores, porque por uma série de fatores, como a disciplina, como os hábitos, mentalidade desses espíritos, tem que a gente vai ter os espíritos sábios, os espíritos amorosos, os espíritos superiores no alto dessa ordem, como eles conseguem, de alguma forma, mas não 100% das vezes, vamos dizer assim, estar acima da matéria. Então, a gente pode citar o Bezerra de Menezes, por exemplo, esses espíritos amigos do movimento espírita que participam assiduamente com a gente. Como. Tem uma história do Bezerra de Menezes, né? Pergunto para ele como ele faz para ser tão superior, né? Como ele consegue. Ele fala. Eu não sei onde isso está, mas eu lembrei. Ele fala que entre ele e nós, ou a pessoa que perguntou, né? A única diferença é que ele se esforça um pouco mais para não cair na tentação. Então, por exemplo, ele é egoísta, ele é vaidoso, ele é preguiçoso, ele tem todos esses pecados capitais, só que ele não é controlado por eles. E quando Kardec fala do controle da matéria, da influência da matéria, é isso que está querendo dizer. Finalmente, o objeto aqui do estudo, a primeira ordem, quando os espíritos se libertam, finalmente. E é difícil falar sobre isso porque o próprio Kardec não explana muito sobre isso no livro dos espíritos, né? Essa ordem, inclusive, só tem uma classificação que é dos espíritos puros, e o Kardec é bem sucinto quanto a isso. São os espíritos onde não existe influência da matéria, onde a influência material já não é impactante. Então, é difícil falar sobre isso, né, a princípio, porque pode ser qualquer coisa para além do que a gente está imaginando, para além do que a gente tem de aparato cognitivo para entender. Então, só a partir do livro dos espíritos a gente não consegue. Mas a gente tem exemplos. Controle total da matéria, grau de evolução máxima que a criatura pode alcançar. É claro que esse grau de evolução máxima é relativo, né? A criatura jamais será tão evoluída a ponto de chegar na evolução da criatura. Deus é superlativo, não existe comparação com Deus, mas espíritos puros populam o universo desde sempre, porque, né, são coisas eternas. Mas os exemplos, eu acho que aqui eu trato só de dois, mas eu trouxe três porque para a gente entender que isso foi desenvolvido posteriormente na história do movimento espírita. A gente tem o Pedro da Vida Eterna, no capítulo 3, a gente tem o início de renúncia, que é um pouco mais difícil de entender, tanto que eu não coloquei, é coisa que eu não coloquei. E a gente tem o Paulo Estevam no último capítulo, quando acontece o desencarne de Paulo. E aqui eu vou passar rapidamente por esses exemplos, porque eu vou trazer um exemplo próprio de Jesus, para a gente entender o grau de superioridade desse espírito puro que rege o nosso planeta. Então, Paulo ressurreto. Acontece que no Paulo Estevam, spoiler, Paulo morre, ele é desencarnado por um soldado romano, para quem não leu o livro, e logo depois de desencarnar, ele chega num espaço, num plano espiritual, e ele se vê cego novamente, né? Depois de ser convertido da máscara, ele fica cego, e Ananias é enviado para curar a cegueira dele. É uma passagem muito interessante, inclusive, muito bonita. Mas quando Paulo desencarna, acontece a mesma coisa, quem diria, né? E é o próprio Ananias que vai curar essa cegueira de novo. E eu vou pedir licença para o cabelo. Eu pedi o tripé. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho mágico dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos
de redenção. E essa é a palavra, né? Paulo se torna um espírito redimido. Em mais ou menos 30 anos de ministério, ele desencarna e se purifica. Essa é a história. E aqui, o que a gente pode dizer sobre isso? Paulo, eu ouço muito no movimento espírita que a evolução, e realmente está certo, a evolução não dá saltos, mas isso costuma ser usado em contextos para, com todo respeito, né? Isso é uma coisa que eu mesmo falava, mas esse tipo de coisa é dito como que querendo postergar a evolução. Próxima encarnação eu faço, e por aí vai. Só que Paulo dá um exemplo de que com menos de encarnação você consegue alcançar qualquer coisa. Você consegue se redimir, você consegue se purificar. Mas é um exemplo, e eu vou trazer outro que eu gosto mais. Asclépios. Antes de eu ler essa passagem, no contexto do Obreiros da Eterna, o André Luiz faz uma visita antes de começar uma missão na Terra, tá? No mundo. E essa visita na Casa da Bênção, se não estou enganado, lá no plano espiritual também, é regida por esse espírito Asclépios. E qual é a particularidade das Asclépios? A particularidade das Asclépios é que ele é um espírito tão evoluído que ele precisa ser evocado no plano espiritual no qual André Luiz habita, vamos dizer assim. Então, existe todo um aparato, até material, né, lá da Casa da Bênção, para que esse Asclépios seja evocado. E é interessante porque a gente nota uma dificuldade dos tarefeiros e do próprio André Luiz para essa evocação. Mas ela acontece, e o André Luiz fala que semelhante a uma luz, semelhante a um pequeno sol, aparece dentro daquela redoma de vidro onde estava sendo feito o ritual, né? O ritual. E esse pequeno sol toma forma humana e se torna uma pessoa, um espírito. E esse espírito dá dicas e truques do que esses espíritos, junto com o André Luiz, devem fazer quando estiverem em missão na Terra, para ajudar os encarnados. E é incrível isso, porque as dicas do Asclépios não são dele. Não é ele. Para todas as perguntas feitas ao Asclépios, ele tira um rolinho de pergaminho e lê uma passagem do Novo Testamento. Então ele lê Mateus, ele lê Lucas, ele lê João, ele lê as cartas do próprio Paulo. E no final ele diz isso aqui: cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. E isso é muito forte, porque o que o Asclépios está dizendo aqui é que ele, que também é um desses espíritos redimidos, apesar de ser um espírito terreno, não tem capacidade de nos auxiliar por conta própria. E vejam, o André Luiz fica tão focado quanto eu imagino que todos nós aqui, sobre isso, porque ele chega ao instrutor, logo depois que o Asclépios se desmaterializa de novo, seja lá para onde for, e pergunta: quem é esse moço que apareceu aqui com tanta humildade? E o instrutor responde que Asclépios é um desses espíritos redimidos que congregam nas maiores escalas espirituais do planeta, e que ele é um espírito terreno, que ele evoluiu na Terra, e que ele só tem permissão para voltar à Terra em grandes missões de auxílio e amparo do próximo, não dele mesmo. Ou seja, é um espírito que também venceu aquelas coisas que também venceu os últimos inimigos, que alcançou a prova da vida. Então ele vai em auxílio, mas a cada 7 séculos, a cada 500 a 700 anos, um espírito puro. E ele se diz impotente para traçar diretrizes individuais aos discípulos. E o instrutor continua: mas isso não é tudo. A
Asclepios é um desses que aspira a poder participar das congregações espirituais que cercam as imediações de Saturno, que é um planeta mais evoluído que a Terra. Não está lá no livro dos Espíritos? Eu acho que está na revista Espírita, na verdade. Mas enfim. E que dessas congregações ao redor de Saturno se esforçam para poder participar das reuniões que envolvem o nosso sistema planetário, o sistema solar. E que esses se esforçam evolutivamente para participar das reuniões ao redor de uma constelação, que é um espaço muito maior. E assim ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E a gente, eu particularmente, começa a pensar em graus de pureza. Não sei se vocês estão acompanhando, espero que sim, mas isso é uma coisa que o Haroldo fala muito, que entre um espírito puro, recém-purificado, e um espírito puro do caminho de Jesus, por exemplo, deve haver alguma diferença. Mas é claro, isso na verdade é especulação, mas é o que seria lógico, eu imagino. Então, com essa lógica, eu imagino que todos nós concordamos que é seguro dizer que Jesus é um modelo guia. E aqui eu trouxe alguns exemplos, eu falei com vocês, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto com os nossos escritos do Espiritismo, a gente tem formas de ter certeza disso. Eu vou falar um pouco da última da Revista Espírita, eu acho, que parte para um exemplo. Revista Espírita, fevereiro de 1868, Lacordaire. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Então, quando a gente lembra da escala espírita do Kardec, a gente pega a primeira ordem e abre. Escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores. Então, volta para cá. Escala dos espíritos puros, cresceu. Pega o topo dessa escala dos espíritos puros, você tem uma seleção de espíritos purificadíssimos. Entre eles, Deus escolhe alguns para serem encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. É a mesma escola. São as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Eu acho que é o seguinte, na verdade. Os espíritos estão explicados mais, e a gente tem uma entrevista do Chico, que na verdade o Emmanuel está falando, né, para a Lei de Boa Vontade de 1900 e qualquer coisa, onde o Emmanuel dá alguns exemplos desses espíritos superiores, que, claro, congregam com Cristo, estão a serviço dele na Terra, mas que são a mesma escola, como diz o Lacordaire. E aí ele fala de Zaratustra, ele fala de Buda, ele fala de Sócrates. Então, como diz, são as mesmas ideias modificadas conforme o tempo. E quando a gente fala, a gente, né, no Espiritismo, a gente tem esses precursores do Espiritismo. Então, Sócrates, Platão, o Buda, o Zoroastro, tinha mais coisas disso. Mas enfim, com isso a gente percebe que Jesus tem um carinho no seu tratamento com a gente que é difícil entender mesmo, porque assim, o Emmanuel fala um pouco disso também, se eu não me engano, na Caminho da Luz, que os sistemas solares do de Jesus evoluíram já não existem mais. E assim, gente, um sistema solar dura 15 bilhões de anos. Então, o que é a evolução hoje para um espírito dessa envergadura? Mas a gente vai pensar a purificação do templo lá no Novo Testamento. A gente vai ver um pouquinho das narrativas, do contexto histórico, das conexões importantes, e para tentar entender um pouco desse caráter de Jesus, porque
fácil a gente ver, principalmente essa passagem da glorificação do templo, e pensar num Jesus raivoso, irado, bastante humano, né? Aquela série do The Truth, adoro falar, que é uma abordagem justa. Mas eu vou me dar a liberdade de ler a passagem. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Lucas, capítulo 2, versículo 13 até 22. Essa é uma das poucas passagens, inclusive, que dá para estudar no Evangelho. É João, eu falei Lucas, né? João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez um açoite de corda e amarrou algumas cordas com um chicote, semelhante a um chicote. Expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo pela tua casa me devorará. Está lá em Jeremias. Então interrogaram os judeus e lhes disseram: que sinal nos mostras para fazerdes essas coisas? Em resposta, disse-lhe Jesus: destruirei este santuário e o levantarei em 3 dias. Então os judeus lhe disseram: este santuário foi edificado em 46 anos, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disto, e creram nas Escrituras e nas palavras ditas por Jesus. Eu sei que todo mundo aqui conhece a passagem, que nós estamos muito bem habituados com os escritos do Novo Testamento, mas eu vou me dar o luxo de fazer uma pequena revisão. Eu esqueci de falar isso. Enfim, esse templo que Jesus cita é o grande templo de Jerusalém, que foi destruído meia dúzia de vezes ao longo do tempo, e que na hora dessa passagem, ao que tudo indica, estava em plena construção, prestes a ser completado novamente. Só que depois do ano de 70 e poucos, ele é destruído de novo. Então, depois de 70 e poucos, 72 anos. Depois da morte de Jesus. Depois do nascimento de Jesus. Então, quando Jesus fala que vai destruir e reconstruir, ele está falando dessa questão. E o João é muito engraçado porque ele escreve esse evangelho dele muito depois da destruição do templo. Então, lá para 89, 92, depois de Cristo. Então ele viu esses acontecimentos, ele viu o templo ser destruído de novo, ele viu as revoltas que os judeus fizeram por causa disso, ele viu a maior diáspora da história do judaísmo até então, que foi logo depois da destruição do templo. Então, esse é um pouco do contexto do templo. Mas quando Jesus estava praticando essa profecia, né, que verdadeiramente é a profecia que está acontecendo aqui, ele está dentro de um templo, de uma igreja, né, vamos dizer assim, que não é só centro espiritual, mas é também um centro político, é um centro econômico. Ao lado ali do templo de Jerusalém tem uma fortificação militar para guardar o templo. Era uma fortificação militar romana, a Torre Antônio. Então, vocês imaginam que qualquer probleminha que tanto o pessoal do Sinédrio, que eram os doutores
Jerusalém não era um lugar para badernas, não era um lugar de revoltas, não era dali que elas partiam, pelo menos. Então, com isso, a gente pode começar a pensar em algumas questões. Por exemplo, por que não prendemos Jesus logo que ele começou a fazer ações de expulsar as pessoas? E por que ninguém deu muita bola para isso? Né? Porque, vocês imaginem, todo o dinheiro da época estava centralizado ali naquele tempo. As forças militares estavam de prontidão. Eu sei um pouco de repressão policial, então eu poderia dizer que é muito simples acabar com uma baderna, tendo esse aparato. Mas isso não acontece. Por quê? E aí a gente pode partir do pressuposto, e é um pressuposto bem seguro, de que aquilo não era visto como uma baderna, não era visto como uma revolta, não era visto como Jesus sendo raivoso ou baderna. E o que ele era então? Naquela época, junto de Jesus, tanto antes, quanto durante e depois, outros cristos, outros messias apareciam também. Então, a gente tem no Velho Testamento dezenas de exemplos de profetas que, inclusive, o próprio Jeremias, que é citado aqui, faziam as suas pregações proféticas na frente do templo, dentro do templo, porque o templo de Jerusalém ele é dividido em 3 partes. Tem um pátio enorme onde qualquer pessoa pode entrar, que é onde passa essa passagem, que é o átrio dos gentios, eles têm esse nome. Tem o lugar santo, que é onde os sacerdotes entram para cumprir protocolos de troca dos pães, ou a manutenção dos objetos que tem lá dentro, né? Tem até uma simbologia muito interessante como a própria está escrita. E o local santo dos santos, que era onde só o sumo sacerdote podia entrar quando veio São Paulo. Então, aquilo que acontece nessa passagem, acontece nesse ato dos gentios, e não é suprimido, não tem. As pessoas realmente não dão muita bola, né? Elas só vem acontecendo e é isso aí. Então, eu já falei aqui, né, uma profecia, só que é uma profecia específica, porque normalmente quando a gente fala de profecia, a gente fala muito dessas que são grandes exposições, grandes metáforas, grandes palavras que os profetas dizem, que os profetas falam. Mas existem muitas qualidades de profecia, na verdade. E essa, no caso de Jesus, é uma profecia que os estudiosos, não sou eu que estou dizendo, não foi eu que disse, não, se chama mímica. E ela é bastante utilizada, na verdade. Eu coloquei ali Ezequiel e Isaías, mas tem no Jeremias também, e tem uma nos Atos dos Apóstolos. E como é essa profecia? Normalmente ela acontece quando um profeta chega no lugar, utiliza os materiais desse lugar, cria alguma atividade com ela e explica depois. Mas esse explicar não é ele falando, é sempre uma coisa. E Deus disse: assim como eu fiz isso, assim será, tal. Então, é uma informação que é passada através do profeta, né? Esse é o papel dele. No Velho Testamento, é isso que acontece. Nos Atos dos Apóstolos, isso acontece com Paulo e Lucas, quando eles estão indo para Antioquia. Não. Quando eles estão indo para Jerusalém, isso. Estão indo para Jerusalém pela última vez. E aí aparece um profeta, olha que interessante, porque, se eu não me engano, é a primeira vez que um profeta, que não seja Jesus, é citado no Novo Testamento. Mas desce o profeta até eles, pega o cinto do Paulo, se amarra nesse cinto, se joga no chão e se contorce. Ele se solta, entrega o cinto de volta para Paulo e diz: assim como eu fui preso por esses cintos, diz o Espírito Santo que ele será preso pelos gentios em Jerusalém. Estava servindo a Paulo, e é o que acontece. Estava nos Atos dos Apóstolos, estava no Paulo Estevam. Paulo chega em Jerusalém, tem que fazer um processo tão migrante,
e ele é preso pelos romanos. Isso é uma profecia bíblica. E se a gente parar para pensar e refletir um pouco, Jesus cumpre esses protocolos dessa profecia, dessas classificações. Ele chega no ato dos gentios, pega os materiais, faz um chicote com cordas velhas, toca os animais para fora do recinto, fala para as pessoas pararem de fazer aquilo e, citando o profeta, esqueci o nome dele, Jeremias, citando o profeta Jeremias, ele explica que não é para fazer aquilo ali e dá a explicação. Profecia bíblica, simples, bem simples. E ela, como toda profecia, quer dizer alguma coisa. Né? E para tentar chegar nessas perguntas, explicando a profecia, eu queria, já estava funcionando, eu queria, assim, de novo, né? Lembrando também da página de hoje, quais são os frutos que a gente tem visto no movimento espírita? Quais são os, como falando mais cedo, o legado que a gente tem deixado como espíritas no movimento espírita? E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi que a mocidade daqui tem crescido no último ano, porque eu tenho visto ao longo de todo o estado que a gente tem linguado muito, tanto na juventude quanto em todas as faixas etárias, mas principalmente na juventude. Essa casa de oração, como todas, deve ser o propósito, claro, de servir a Deus, de continuar o processo emancipatório da humanidade através do Evangelho, e a gente tem que ter muito cuidado de incluir a juventude nisso, porque desde, talvez um pouco antes da pandemia, mas principalmente depois dela, a gente eu vi, pessoalmente falando, um movimento espírita muito linguado, muito roxo mesmo, que tem demonstrado um processo de, eu não quero dizer que é de morte, mas que é muito triste de se ver. Então, fica aqui um apelo que o jovem seja incluído o máximo de atividade possível, que se pergunte o que ele quer fazer, que se entenda essas demandas, que a gente possa, como casa espírita, como movimento espírita, que a gente possa construir um movimento espírita para a juventude também. Porque eu não sei se todo mundo aqui percebe, mas a faixa etária do movimento espírita não é nem de perto de 30 e poucos anos. Muito pelo contrário. Mas a gente precisa ter isso em mente, porque quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala da espiritualidade, quando a gente pega esses exemplos, a gente tenta entender um Jesus que, apesar de estar entre os humanos, não é humano, porque ele já deixou a humanidade dele para trás, ele já não se reduz ao ser humano, ele se sadomestra, né? Ele já é como eu posso dizer, um renovo, né? É assim que é tratado, um renovo dessa geração que a gente encontra na Terra. E é importante a gente entender que esse renovo não está aqui para ser, vamos dizer isso, né? Está escrito no Velho Testamento, está reforçado por Jesus. Deus não quer sacrifício, misericórdia. Deus quer misericórdia. Então, quando a gente fala desse mundo vindouro, dessa nova geração, a gente precisa, eu acho, né? Eu espero que vocês entendam isso, que a gente tem que entender essa geração nova, esses filhos da nova geração, como uma chance a mais que a gente tem de reinterpretar coisas que talvez estejam muito cristalizadas no nosso íntimo como espírita, no nosso íntimo como cristãos que somos há tantos séculos, tantos milênios.
Então, fica aqui meu apelo. Eu espero que tenha sido pelo menos divertido. E eu de novo agradeço a Casa Espírita. Muito obrigado, amigos. Espero voltar mais vezes. E eu acho que é